Learning English Nowadays, Part 2. Aprendendo inglês hoje em dia, Parte 2. Todo mundo escreve, em 7 minutos. Atualmente, há diversos meios e recursos para se estudar inglês. Alguns mais tradicionais, livros, dicionários, aulas presenciais, outros mais modernos, aulas online, aplicativos de celular e websites. 1. Em duplas, façam uma lista de ferramentas digitais que vocês usam ou gostariam de usar, e falem sobre os pontos positivos e negativos de cada uma delas. Com suas palavras, em 7 minutos. O título do texto que iremos ler é: What are the disadvantages of Duolingo? Considerando o que aprendemos na aula anterior, tente prever o que será lido, respondendo oralmente a essas perguntas. O que eu já sei sobre esse assunto? Quais informações esse texto poderá trazer? Quais são as palavras ou ideias que podem aparecer no texto? Na prática, em 10 minutos todo mundo escreve. 1. Considerando o título do texto. What are the disadvantages of Duolingo? Leia as palavras abaixo e tente encontrar 10 que foram retiradas do texto que será lido. Ocean, limitations. Language, castle. Learning, dangerous. App, mountain. Fluency, rainbow, conversations. Exercises, guitar. Grammar, resources, practice, pizza, school, famous. Dois. Agora, escreva em seu caderno 2 informações que você imagina que o texto irá apresentar e 2 informações que você considera que não serão tratadas. Correção. Leia brevemente o texto ao lado e tente localizar as informações e as palavras que estavam em suas hipóteses. What are the disadvantages of Duolingo? Duolingo is a popular language learning app, but it has some limitations. For intermediate and advanced learners, it doesn't offer enough new material to reach full fluency. It also doesn't prepare users well for real-life conversations, as the speaking and listening exercises are not like actual conversations. The app's quality varies between languages. Some, like Spanish and French, have many lessons, while others, like Finnish, have fewer resources. Duolingo is good for practice, but it's not enough to become fluent, especially for grammar and non-Latin scripts like Chinese or Cyrillic. Possíveis respostas: language, learning, app, limitation, fluency, conversations, exercises, grammar, resources, practice. Na prática, 5 minutos. 1. Você conhece os significados de todas as palavras que estão destacadas no texto? 2. Escreva essas palavras em seu caderno com as traduções de cada uma delas em português. Caso você não saiba os significados, tente deduzir considerando o contexto, ou o fato delas se parecerem com as que conhece em português.
Correção. Language, língua, learning, aprendizado, app, fluency, fluência, limitations, limitações, conversations, conversações, exercises, exercícios, grammar, gramática, resources, recursos, practice, prática. Releia o texto e responda as seguintes questões. 1. Qual é o principal objetivo do Duolingo? Ensinar matemática. Ajudar no aprendizado de idiomas. Melhorar habilidades em programação. Oferecer aulas de história. 2. Por que o Duolingo não ajuda tanto na fluência completa? Porque não tem aulas de escrita. Porque os exercícios de fala e escuta não são como conversas reais. Porque é muito caro. Porque só ensina gramática. Correção. 1. Qual é o principal objetivo do Duolingo? B. Ajudar no aprendizado de idiomas. 2. Por que o Duolingo não ajuda tanto na fluência completa? B. Porque os exercícios de fala e escuta não são como conversas reais. 3. Quais idiomas têm mais recursos no Duolingo? Espanhol e francês. Chinês e finlandês. Italiano e finlandês. Chinês e espanhol. 4. Para qual nível de aprendizado o Duolingo é menos adequado? Iniciantes, intermediário e avançado. Crianças. Todos os níveis. Correção. 3. Quais idiomas têm mais recursos no Duolingo? A. Espanhol e francês. 4. Para qual nível de aprendizado o Duolingo é menos adequado? B. Intermediário e avançado. Como entender o posicionamento crítico de um texto? Um texto nunca mantém neutralidade sobre um assunto ou um acontecimento. Seja pela opção de palavras ou pela forma com que um assunto é abordado, é comum que o autor assuma, mesmo que de modo discreto, um ponto de vista. Entender o posicionamento crítico de um texto nos ajuda a compreender a produção como um todo, pois conseguimos entender alguns significados de palavras desconhecidas. Por exemplo, se um texto apenas ressalta os pontos positivos sobre algo ou alguém, provavelmente encontraremos mais de um adjetivo ou qualidade ao longo da leitura e, entre essas palavras, talvez tenha alguma que nunca tenhamos visto. Porém, devido ao contexto e ao tom do texto, é possível deduzir que se trata de um adjetivo positivo. Na prática, 5 minutos. Este texto tem um posicionamento favorável ou desfavorável com relação à plataforma digital Duolingo. 1. Em duplas, destaque as palavras e orações que justificam a sua resposta. Disadvantages. It has some limitations. Doesn't offer enough new material to reach full fluency. Doesn't prepare users well for real-life conversations. Speaking and listening exercises are not like actual conversations. Quality varies between languages, while others, like Finnish, have fewer resources. Not enough to become fluent. Na aula de hoje vimos que, em vestibulares, muitas das questões da prova de inglês são redigidas em português. 1. Como isto pode nos ajudar a resolver a prova? 2. Quais estratégias podemos utilizar antes e durante a leitura? Aprofundando. A seguir, você encontra uma seleção de exercícios extras
que ampliam as possibilidades de prática, de retomada e aprofundamento do conteúdo estudado. Leia o texto ao lado e responda. Ago, many educated people learned and spoke French when they met people from other countries. The correct alternative which best completes the sentence above is 1,000 years. D. 10 years. D. 1,100 years. D. 110 years. E. 100 years. Correção. E. 100 years. English is a popular language because English is easy to learn. B. Everybody loves McDonald's and Hollywood movies. D. It is the language of business and the American culture is all over. D. The world is global and we need to communicate somehow. D. Chinese is more difficult to learn than English. Correção. Vamos ver alternativa por alternativa. English is a popular language because English is easy to learn. O texto não trata sobre a facilidade ou a dificuldade de aprender inglês. No texto, há a informação de que o inglês é a língua mais utilizada para falar com pessoas estrangeiras. Logo, a alternativa A está incorreta. English is a popular language because B. Everybody loves McDonald's and Hollywood movies. No texto, a palavra like não está relacionado com o verbo gostar. Like também pode ser utilizada no sentido de como. O trecho fala que a cultura popular americana, como filmes, música e McDonald's, se espalhou rapidamente por todo o mundo. Por isso, a alternativa B está incorreta. English is a popular language because D. The world is global and we need to communicate somehow. Apesar da alternativa D apresentar um fato, pois é verdade que vivemos em um mundo globalizado onde há necessidade de que nos comuniquemos de alguma forma, esta informação não está no texto. Assim, como devemos sempre responder de acordo com as informações presentes no texto e não com o senso comum, a alternativa D está incorreta. English is a popular language because E. Chinese is more difficult to learn than English. No texto não consta uma comparação entre o aprendizado de inglês e o de mandarim, chinês. Claro que, até mesmo pela estrutura do alfabeto, podemos entender que o mandarim, chinês, é mais difícil para pessoas falantes de língua portuguesa. Porém, tal informação não está no texto. Logo, a alternativa I está incorreta. English is a popular language because A. It is the language of business and the American culture is all over. A alternativa C está relacionada com um trecho do texto, que diz que o inglês tornou-se a língua dos negócios e a cultura americana se espalhou rapidamente pelo mundo, ou seja, está em todo lugar, all over, conforme o texto da alternativa.